Olá, vamos começar mais uma aula aqui do Masterclass e hoje com o tema como elaborar uma petição inicial de forma estratégica. Pois é, a petição inicial é o início do nosso trabalho, né? Então, tanto advogados novos, advogados antigos precisam fazer uma boa petição inicial. E isso, apesar de ser muito comum na nossa vida profissional, não é algo tão fácil. Por quê? Muitas vezes você acaba não atingindo o seu objetivo, que é se comunicar com o juiz sobre aquele direito do seu cliente, né? Para isso é necessário sim fazer uma boa petição inicial, ter a noção da estratégia, do que é necessário. Muitos alunos às vezes chegam até mim falando, poxa, eu tive minha petição inicial declarada inepta, ou então foi extinta o meu processo porque a petição inicial estava ruim, ou então o juiz manda emendar toda hora, que faz com que retarde o processo. Como evitar isso? Gente, mais uma vez, falo a vocês que a gente tem que se valer do nosso queridíssimo Código de Processo Civil. Sim, é ali que constam as regras, os requisitos, para que façamos a maioria das coisas instrumentadoras dentro do processo, né? O que é o Código de Processo? É um instrumento pelo qual a gente vai levar até o juízo aquele direito violado do nosso cliente. Então, a gente precisa conhecer as regras. Não adianta tentar abrir mão disso, tentar fazer, quando chegar um cliente eu vou tentar fazer. Isso é muito ruim porque você perde tempo e vocês acabam não sabendo fazer de forma correta. Então, pegue o lápis, pegue seu caderno e vamos lá, vamos anotar. Começando. Os requisitos da petição inicial estão lá no nosso capítulo 2, seção 1, do CPC, dos artigos 319 e 321. Então, agora vamos esmiuçá-los. Primeiramente, para elaborar uma boa petição inicial, precisamos conhecer as leis, as previsões legais, bem como os requisitos mínimos, né? Muitas vezes eu analiso, ou na minha mentoria, ou então porque alguns alunos, e até mesmo advogados, tentando fazer uma parceria, me pedem uma consulta, e eu analiso que as petições realmente têm sido muito fracas, têm sido copia e cola, não têm atingido o objetivo, e por isso, muitas vezes, a gente não consegue, por exemplo, uma liminar. Eu estava com alguns processos, né, contra determinados bancos e 98% das minhas ações eu consegui eliminar. Por quê? Porque estava bem redigida, porque eu colocava ali, de fato, quais eram os direitos violados, o que eu pretendia, e isso facilita muito para que o juiz analise sua petição inicial, seu pedido, sua liminar. Então, vamos começar. 319 do CPC. No artigo 319, temos os requisitos. A gente não pode se furtar desses requisitos, não adianta querer fazer de qualquer forma, porque isso vai gerar consequências negativas para vocês. A leitura desse artigo é fundamental para se fazer uma boa petição inicial. Vamos lá. A petição inicial indicará, número 1, inciso 1, o juízo a que é dirigida. E aqui, gente, a gente está falando de competência. Eu já tinha falado em alguns outros vídeos meus, a competência é de suma importância, porque quando você sabe a competência, você vai saber até precificar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vem um cliente até você não pergunta de onde ele é um direito do consumidor, no qual você vai dar entrada no fórum da residência, do domicílio desse consumidor, né? Porque o CDC nos facilita isso, lá no artigo 101, você vai conseguir visualizar, e aí essa pessoa é de uma comarca que nem é a sua, é longe, ou então é uma comarca que demora muito, que demora para transitar, como a gente tem aqui no Rio, a regional de Jacarepaguá, a regional da Barra da Tijuca, são comarcas regionais complicadas. Então, por exemplo, quando chega um cliente até mim com essa competência, uma competência mais difícil, mais longe, eu já vou precificar diferente. Aposto que você nunca tinha pensado nisso. Pois é. Então, o juízo a que é dirigida, isso aqui se refere à competência. Você precisa saber competência. E, novamente, precisa estudar o Código de Processo Civil, porque é aqui no Código de Processo Civil que você vê a competência. Para que você evite um declínio de competência que vai fazer demorar mais, para que você evite até uma extinção do seu processo, se estivermos falando de JEC, porque no JEC não cabe declínio de competência. Então, tudo isso faz parte de uma boa petição inicial, porque às vezes você fala para o seu cliente que já deu entrada, já distribuiu uma ação, distribuiu no JEC, numa competência errada, e esse processo vai ser extinto, mas vai ser extinto daqui a um mês, daqui a 2 meses, você vai ter que distribuir novamente,
e isso é tempo que se gasta, né? Então, muita atenção. Competência é o primeiro ponto aqui do nosso artigo 319. Depois, no inciso 2, ele vai falar os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número da inscrição do cadastro de pessoas físicas e a residência e domicílio do autor e do réu. Por quê? Porque baseado nisso, principalmente do réu, você vai saber qual é a competência correta e o juízo a que você dirigiu vai saber se está dentro daquela jurisdição dele ou não. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Lembrando, gente, que para a gente fazer o pedido, nós temos que relatar o fato. Então, a gente precisa unir ao fato, a regra jurídica, o direito violado, ao pedido que a gente está fazendo. Eu vejo pessoas contando, fazendo relato dos fatos e depois pede algo que não foi suscitado em momento algum na petição inicial. E isso é uma petição inicial ruim, então você precisa também ficar atento. 4, pedido e suas especificações. Precisa saber o que você está pedindo, se tem congruência, se não tem, se tem nexo causal com o fato, com o direito violado. O valor da causa. Toda petição precisa ter valor da causa. Doutora, mas nesse caso eu estou pedindo somente o divórcio, não tem bens, não tem partilha. Você precisa dizer um valor da causa, nem que seja para fins fiscais. Você vai colocar R$500, R$1.000, enfim, mas você precisa dar um valor à sua causa. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Precisa ter prova. Eu vejo gente aí distribuindo ação sem juntar nenhum documento, juntando somente procuração, RG do autor, comprovante de residência. Gente, cadê as provas do direito violado, do que você está alegando? Sua petição tem chance máxima de ser indeferida. Ou, se não for indeferida, lá no final a sua sentença vai ser de improcedência. Porque o ônus de provar o alegado é do autor. Então, muita atenção aqui. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Isso foi trazido no nosso CPC de 2015, não tinha no CPC antigo, e você precisa dizer se você opta ou não pela realização da audiência. Dependendo do caso, eu indico você dizer que quer sim a audiência, porque ela pode vir a facilitar. Dependendo do caso, você já pode colocar que não, porque realmente a gente sabe que não vai ter acordo, que aquela audiência vai ser infrutífera, então, mas você tem que analisar caso a caso. Isso é um trabalho do advogado. E aí vamos aos parágrafos, tá? Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, ou seja, nome, domicílio do réu, CPF, tudo isso, poderá o autor, na petição inicial, requerer as diligências necessárias para sua obtenção. Aqui, gente, é preciso chamar a atenção que é você que vai dizer quais são as diligências. Eu já vi gente falando, olha, não tenho, juiz, olha, conforme parágrafo 1º, faz aí as diligências. Não é isso, gente, você precisa dizer, em função do parágrafo 1º, realmente não tenho as informações, preciso que sejam feitas as diligências necessárias, no momento solicito Sisbajude, Renajude, Infojude. Você, advogado, precisa conhecer os órgãos conveniados do TJ, quais são as armas que você tem para pedir essa diligência. Não é o juiz que vai definir isso para você. Então, atenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Então, pode ser que você não tenha todas as informações necessárias, mas as informações que você tem é possível citar o réu. Você não sabe, por exemplo, o domicílio do réu, mas você sabe aonde ele trabalha, você tem um endereço, então você pode conseguir, sim, essa citação. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, se você não tiver mesmo nenhum meio, nenhum fundamento, nenhum argumento de conseguir essas informações, a petição não será indeferida, mas você precisa colocar essa observação nela. E aí, podemos tentar a citação por edital, que é um outro tópico que eu vou falar depois numa outra aula, tá? É uma outra forma de se conseguir a citação quando o réu está em local incerto, inseguro ou é desconhecido, você pode pedir desde já a citação por edital. E aí vamos observar agora o que traz o nosso artigo 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Documentos indispensáveis são esses: RG, procuração, as provas dos fatos alegados, tudo isso é indispensável na sua petição inicial. Quando é necessário emendar a petição, que é o que a gente precisa evitar, né, gente? Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará ao autor, no prazo de 15 dias, que emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então aqui, gente, vamos evitar ao máximo para que a sua petição inicial não esteja incompleta. Vamos fazer tudo completo para garantir uma maior celeridade do processo para o seu cliente, tá? Então existe sim essa previsão do indeferimento ou do pedido do juiz para que se emende essa inicial. Além de seguir todos os requisitos legais, é importante conhecer o caso a fundo, entender com o cliente todo o relato dos fatos, todas as provas que ele possui para instruir a petição. Eu coloco aqui nesse material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, gente, vamos prestar bastante atenção. Para você elaborar uma petição inicial estratégica, você precisa sim se debruçar ao estudo do nosso código, lá dos artigos 319 a 321, tá? Então, qualquer dúvida pode mandar aqui, eu vou deixar para vocês lá, para todo mundo, esse PDF, vou deixar também a opção de vocês pedirem uma petição, que eu vou deixar um modelo para vocês. Lembrando, não devemos sempre seguir modelos, precisamos analisar caso a caso, mas ali eu vou deixar algumas fundamentações, caso vocês queiram alguma petição específica, como modelo para vocês aprenderem, tá bom? Então, até a próxima aula. Não deixem de ativar o sininho, encaminhar, compartilhar o vídeo, compartilhar esse grupo exclusivo do Masterclass para que mais alunos, mais advogados também tenham acesso.